mundo já sabe ou ouviu falar sobre portfólio, né? Que portfólio você faz um trabalho, faz trabalho aqui, trabalho ali, coloca tudo numa coisa, junta um monte de trabalho bonito, trabalho grande e daí, bum, posta em algum lugar. Como todo mundo já sabe, eu também sei. E eu preciso de um portfólio para entrar no ramo de design. Então, eu pensei comigo, pô, qual que seria o problema de eu fazer um vídeo fazendo o meu portfólio? Só que é óbvio que eu não facilitaria para mim. Nesses últimos tempos veio uma vontade assim imensurável de fazer imagens belíssimas. Imagina, um dinossauro voando. Ah, minha paixão é design gráfico, não tem jeito. E eu decidi fazer um desafio baseado nesse portfólio aí, que é basicamente montar esse portfólio todo bonitinho no mês para pelo menos deixar ele apresentável pro público, sabe? Falando assim, né? Falando que é um desafio, parece super loucura, mas até que é viável se eu não tivesse atrasado todo o tempo que eu atrasei, né? Então agora eu tenho basicamente 2 semanas para fazer um portfólio, ou pelo menos uma parte dele, assim, impecável, certo? O primeiro capítulo desse vídeo é basicamente a área de planejamento, né? Vocês começam a introdução aqui e agora vamos fazer o planejamento, a parte de estudos, né? A parte de separar o que a vibe que a gente quer ter pra coisa. É basicamente isso. O vídeo inteiro tá separado por capítulos, ele tá separado na descrição aí, se você for ver também, ele tá separadinho, bonitinho, na barra, na timeline também, do tempo do vídeo. Então, caso você não queira ver uma parte, você já vai e pode pular pra outra, mas o vídeo tá bom. Então vê todo ele aí, tá? O negócio tá bom. O portfólio, no meu caso, né, que é o caso de design e tal, eu preciso escolher o que mostrar pro público que tiver interessado no meu trabalho, né? No meu caso, eu quero atender a maior parte, uma vasta gama de possibilidades. Então, a minha ideia é buscar um monte de referência diferente e conseguir aplicar elas num só, sem ficar esquisito, sabe? Ficar um zumbizão da vida. Como eu vou saber que eu tô fazendo a coisa certa? Basicamente, não tem um manual, então você tem que ir testando, pegar referências que tenham funcionado e colocar elas em prática. Basicamente isso, não tem muito pra onde fugir. O quanto que eu devo estudar? Literalmente o máximo que você puder. Como a gente tá falando sobre design gráfico e é um ramo que envolve o digital, não só o digital, né? O design gráfico pode envolver a moda com estampas e etc. Temos que estar sempre ligados no que tá acontecendo no mundo afora aí. Por exemplo, vai que você consegue fazer uma estampa de Thunderbolts. O filme saiu agora e tá estourado, mano. Mas o que eu devo estudar, então? Como a gente tá falando aqui no caso de design gráfico, a gente tem que estudar coisas que remetam a isso, né? Então, você não vai estudar o preço da banana quando você tá querendo ver bagulho de design, né? Então, fica esperto. O negócio é você sempre tá buscando referência do mercado, do design gráfico. Olha só. Vou lá. Mas e quando tiver tudo pronto e for pra mostrar, como que eu cobro? Essa é uma pergunta que eu realmente não sabia responder, então eu realmente não faço a mínima ideia de como dar preço pros negócios. Eu separei 5 vídeos aqui, eu acho que eles vão me ajudar, foram uns vídeos bonitos, me chamou a atenção e tô na esperança que eles me ajudem, né? Então eu vou assistir todos eles aqui e vamos ver no que dá. Antes de falar da parte do material de estudo, né, da busca e conhecimento, busca e comercimento, mas meio que já falando, eu fui pesquisando como que eu poderia fazer esse desafio se tornar possível, né, de uma forma boa, de uma forma que eu tivesse realmente um ganho nisso. Que seria a partir da melhora da minha rotina. No meu caso, eu tô com a rotina toda bagunçada, então eu precisava arrumar isso o mais rápido possível. E foi a primeira coisa que eu busquei fazer. Arrumar meu horário de sono, achar um tempinho pra fora, viver fora de casa, viver um pouco dentro de casa. Eu basicamente não consegui organizar essa parte aí, eu só vivi dentro de casa mesmo. E é isso. Também aproveitei e já nesse mesmo dia acabei pesquisando sobre portfólio e vi bastante referência, né? Eu vi umas que eram boas e outras que eram ruins e levei as duas como ensinamento, né? O ruim eu não faço, o bom eu tento fazer. Distribuição. Quando eu terminasse o portfólio, pra onde eu ia mandar, onde eu ia colocar em um lugar só, né? A minha ideia inicial era colocar em um só lugar, no Behance, né? Que é geralmente onde a galera é editor de vídeo, a galera que mexe com Illustrator, com ilustração, motion design, a galera coloca todo o seu portfólio lá no Behance. Só que daí eu falei, caraca, será que eles colocam só lá? Aí eu vi e não é só lá, não. A galera que coloca só lá tá na parte da influência ruim. Então eu vi que a coisa é você colocar no Behance, fazer um LinkedIn, colocar o link do Behance no LinkedIn, ou você já vai soltando pra um monte de plataforma. Tipo, você monta no Instagram, né? Que o Instagram é uma rede social muito importante pro design, né? O Instagram, além de não precisar de um domínio, o Instagram e TikTok também, né? Além deles não precisarem de um domínio, só precisa de uma conta e de uma net boa pra postar rápido. Você não precisa de mais nada. Agora, do contrário, o domínio. Ele tem que ser pago, por mais que ele seja muito bom. Ele dê um arte profissional, ele é
caro. Não tão caro, mas ele é um custo, né? Então você tem que ter um orçamentinho ali inicial, além do seu computador, ou vai que você faz design no celular, né? Você tem que ter um orçamento além dele. Enfim, acho que agora a gente tá pronto pra ir pro próximo capítulo. Começando entrando mais a fundo na parte de preço, você nunca deve cobrar por hora. Foi um erro que eu já fiz em trabalhos antigos, cobrar por hora, considerar o trabalho que eu tive e tal, mas não considerei que gastou tempo da minha vida, né? E eu também tava sem vontade de fazer alguns trabalhos, eu cobrei baixo. Que burro. Por que eu cobrei baixo? Tava sem vontade de fazer, pra cobrar mais alto, né? Desse mesmo cliente começou a aparecer um monte de trabalho, né? Ele começou a mandar, começou a me fuzilar de trabalho. E, mano, tinha trabalho que eu não queria. Apareceu outra pessoa, não consegui dar atenção pra essa pessoa. Poxa, perdi um trabalho que poderia ser mais legal do que o outro. Então, fica esperto aí pra mim, que além das minhas pesquisas, teve experiência pessoal, hein? Ó. Vocês vão perceber que a partir desse momento do vídeo, eu vou escurecendo drasticamente. Eu quase fico preto, eu quase me camuflo no escuro. E eu quase fico invisível com o granulado do vídeo também. Eu tentei arrumar na cor, mas eu não percebi na gravação que foi ficando escuro. Eu não sei como eu não percebi que foi perdendo luz. Mas pois gente, não liga pra ficando mais escuro não, por favor. Não deu tempo de regravar. Desculpa. Beijo no coração de vocês, gente. Pensando que eu tô fazendo um portfólio, né? Eu fiquei na mentalidade falando, caramba, será que eu estaria errado de cobrar mais barato e tal? E não estaria, sendo que você tá no comecinho, super de boa você cobrar mais barato, contanto que não atrapalhe a sua vida, tá? Você fica esperto, você não pode deixar os clientes se aproveitar de você não, rapaz. Ah, mas meu trabalho nem vale tudo isso, cara. Se comprarem, é porque vale, é claro que vale, não tem essa. Sabe quando vendem cimento com glitter? E compram. Se comprar é porque o bagulho tá fluindo, filho. Então, imagina que você vende cimento com glitter. Você tem um custo de fazer o cimento e colocar glitter nele. Então, considera isso e pensa na hora de vender, tá? Então, não pense que, meu trabalho tá feio. Alguém vai comprar, entendeu? Agora, sobre o prazo. Foi uma coisa que eu não sabia e eu tava considerando que era um prazo baseado em horas. Porque eu tava na ideia do preço por hora, né? Quando eu tirei isso da cabeça, pra mim fez sentido. Eu vi um cara que trabalhava há 10 anos no negócio falando que ele fez um projeto de 6 semanas. Eu falei, pô, isso é mais de um mês. Mas vamos supor aqui no exemplo que eu vou dar de prazo, que é um mês. E o cliente pediu para reduzir 2 semanas. Ele quer o projeto inteiro, tipo, imagina que é uma identidade visual. Ele quer uma identidade visual em 2 semanas, sendo que você comumente faz em um mês. Acabou. Ele vai ter que pagar por um serviço mais caro. É a mesma lógica de você pagar pelo frete express. Você pede alguma coisa online, se você pede pelo frete normal, ele é mais barato do que o Express. O Express chega mais rápido, ponto final. O prazo tem que ser conversado com o cliente. Como que você vai conversar com o cliente, né? Algo muito importante, o meio de comunicação, e-mail. Parece uma coisa de velho falando agora, mas é algo utilizado comumente, tá, gente? No ramo profissional é o e-mail, não é DM de Instagram, não é Discord. Sinto muito, não é Discord. Sempre tem um e-mail disponível ali, coloca na sua página, né? Como eu falei que você tem que disponibilizar no LinkedIn o portfólio do Behance, coloca lá seu e-mail também, no Behance também, tá tudo tranquilo. Você tem que ficar só, se você disponibilizou, é porque podem mandar. Então você fica o quê? Esperto. 2 mais 2 é o quê? 4. 4 é o quê? Par. No caso de clientes, não é meu caso ainda, né? Só que quando você tiver o cliente A, tenha noção de que trocar o A pelo B é você reiniciar uma relação, entendeu? É uma relação completamente nova, com uma pessoa nova, dificuldade nova. Então, mano, se você quiser trabalhar gostosinho, trabalhar assim, tranquilo, sempre tente repetir o mesmo cliente. Então, se você trabalhou com A e gostou de trabalhar com A, tente trabalhar novamente. Então, uma boa relação com o cliente, ó, sempre 10. Não pense que é o isolamento que vai te trazer as grandes ideias. Você não tá vivendo em época de renascentista ou medieval. Esqueça disso. Eu vi muito vídeo falando que já teve época ou já teve amigo convivendo com essa pessoa e falando que, nossa, eu gosto de ficar no mood melancólico, cara, pra ter as melhores ideias. Quero me trancar, mano. Nossa, eu quero ver umas morras. Esquece isso. Isso daí não tem como acontecer, entendeu? Então o negócio é sempre você tá vivendo fora, porque aquilo que eu falei, você vai se atualizar do mundo naturalmente. A atualização orgânica é muito gostosinha e você vai ter mais coisa pra dar referência no seu trabalho. Imagina você viu um peixe falando com você, aí você coloca isso no design. Olha que bacana. Como você acha que saiu a música do tio Harry? Tá ligado, né? Infelizmente eu não consegui gravar essa parte porque eu falei, né, que eu atrasei as 2 semanas lá, então eu tô correndo contra o tempo aqui. Então o bagulho tá louco. Mas se eu pudesse eu teria gravado, tá? Beleza, antes da gente partir pra prática, depois de todo esse estudo que a gente fez, tem mais uma parte de estudo e prepara. Essa daqui, meu amigo, tem coisa. Mas é coisa legal, então pode ficar tranquilo. Eu vi um vídeo de um cara que mostrava 40 estilos de design, né, por nome, que é algo bem raro de se acontecer. Na verdade, você vê um estilo, você fala, caramba, que estilo bonito. Você vê alguns detalhes que acontecem geralmente nesse estilo, mas você nunca vai saber o nome dele. Aí você vai ver a abóbora. Daí eu vi esse vídeo e esse vídeo eu anotei umas coisinhas e eu vou falar umas coisas aqui que eu provavelmente vou usar no meu portfólio. Yes! Brutal!
brutalismo. O brutalismo é focado em, tipo, preto, vermelho, destaque, entendeu? Rosa e verde, é nesse choque de cores, ou até mesmo de letras, ou estruturas, né? O brutalismo é um estilo de arte moderna. Então, se você vê em algum pôster um prédio e letras grandes, isso é brutalismo. E eu vou me aproveitar completamente disso, porque adoro letras blocadas e estruturas grossas. Aí tem um que eu vou pronunciar nomes aqui que eu não sei se estão certos, tá? É o Bauhaus ou Bauhaus. E o Memphis. O Memphis é facinho de falar, ele não tem erro. Os dois são baseados em figuras geométricas mais coloridas. Só que a diferença é que o Bauhaus, ele é mais moderno do que o Memphis. O Memphis, ele tem umas texturas mais antigas, ele tem textura de oncinha, então é uma vibe mais anos 90. E o Bauhaus é um bagulho mais minimalista e dá aquela vibe de moderno, jovem moderno. Roupas descoladas, preto, amarelo, jaquetão, calças grandonas, tá ligado? Yes! Agora o Memphis é o cara do aquele cara que vai estar com a jukebox no braço, ele vai estar de calça coladinha, oncinha, cara. E eu quero aproveitar nessa questão de textura, que eu acho que vai ficar bacana nos projetos. Eu acho que basicamente é isso. Do Bauhaus eu posso aproveitar o minimalismo, né, que dá pra ser linkado com outros estilos que eu vou falar mais pra frente. Pro mixed media, ou pras mídias misturadas, pra mesclagem de mídias, é basicamente uma colagem, como se você pegasse vários jornais, revistas, livros, recortasse eles e colocasse coisinha por coisinha. Ele tem a questão da textura do papel, então é isso que indica, sabe? Dá pra você captar bem o que é uma colagem digital. E eu gosto bastante desse efeito porque ele fica bem natural a integração, então eu com certeza vou usar ele em meu pacas. Esse daqui eu vou admitir que eu sabia o nome, que é o design neoclássico. Muito deles é bem claro que é uma figura grega ou um conto épico ilustrado com alguns efeitos e texturas de dinheiro e luz e sol. E é basicamente isso o neoclássico. Eu acho ele bem bonito particularmente e é basicamente isso, grandes figuras gregas ou históricas, né? Basicamente isso, não tem muito segredo. E a coisa que eu vou utilizar é essa coisa épica, coisa linda, glamurosa. Aí como é uma coisa grande, uma coisa bonita, épica, chamativa, eu aproveitei pra levar pra o que eu tava querendo colocar no meu portfólio, que eu não falei no vídeo, mas eu tô falando agora, tá? Então relaxa. Que é a área de mockup. Pra você que não sabe o que é mockup, é basicamente estampa. É estampar no mundo real. Se você vê uma coisa que é claramente colocada em um estúdio, tipo uma xícara, e tem uma estampa, nossa, perfeita lá, aquilo ali provavelmente é um mockup. Olha só você aprendendo aqui com o Fafão. Aí pra juntar já tudo com o neoclássico e o mockup, eu já peguei os dois aqui e falei, acho que isso daqui vai combinar com umas letras, pegar todas essas letras cursivas aí, toda bonita, não sei o que, e colocar já junto da estampa, da roupa que eu for colocar, provavelmente vai ser uma roupa. Então, agora esses três próximos aqui, eles são até parecidinhos, que daí no caso é o grid 3x3, que é um quadrado dividido em 9 quadrados, e essa é uma grid de 9. A grid 3x3 é basicamente uma grade 9 que agrupa geralmente um elemento só, e ele tá todo repartido, e acaba criando um destaque até que brutal. Ele é junto, geralmente com brutalismo, coisa do tipo. E ele pode te enganar até com grid bento. Assim, você tem que estar meio não lúcido pra perceber que os dois são diferentes, mas o grid bento, ele é basicamente essa divisão de diversas colunas. Sabe aquelas marmitinhas japonesas? Aquele nome é baseado de lá. Bento, acho que é marmita em japonês, alguma coisa assim. E são todas separadas em setores. E é basicamente isso a ideia desse design. Você separa. Aqui você coloca um cara, aqui você coloca outro cara, só que assim, mais retangular. Esse aqui você coloca a bolinha, pequenininho. E é basicamente isso. Você vai juntando, vai sacando um monte de fonte aqui, um monte de fonte ali. Só que esse negócio de fonte, às vezes você fica confuso. E você vai e pensa que é um design utilitário, mas tá longe de ser um utilitário. O utilitário, acho que dá pra você linkar os dois na verdade, mas o utilitário, ele tem um foco no produto e em descrever esse produto. E se não for um produto, pode ser uma pessoa, um evento histórico ou até algum evento, qualquer evento. São estilos bem parecidos e deles eu não vi quase nada assim que me chame a atenção pra eu mexer, que eu vou mexer. Então, né, eu vou tentar pegar algum aspecto de destaque aqui e tentar encaixar lá, mas eu acho que esses três aqui, eu estudei eles, mas não vou usar eles. Cybercore! Sobre o estilo Cybercore, ele é aquele estilo todo fora da Matrix. Falha na Matrix.
Fala, Madre! Basicamente, esse estilo, eu adoro ele. Ele tem efeitos de luzes, ele tem uma vibe mais verde. Por mais que eu não gosto de verde. Quem tá aqui no canal faz o tempo sabe que eu não gosto de verde. Tem aquela vibe mais verde, aquela vibe mais computador, tem aquela textura de computador, CRT e tal. Só que ele geralmente não é tão bem trabalhado. E o que eu quero passar é um ar de profissionalismo. Então, ele não vai ser tão utilizado assim quanto eu gostaria. Mas eu vou tentar pegar algum aspecto de luz chapadão pra ficar bacana. Nessa mesma vibe do Cybercore de ser legal e eu não consigo utilizar nos projetos de portfólio, tem o Ethereum e o Aurora. Que o Aurora, ele é basicamente luzes bonitas. Sabe a Aurora Boreal? É basicamente isso. É um design baseado naquelas luzes. Pode ser circular, quadrada, triangular. E é basicamente isso. E o Ethereum é como se eu tivesse aqui e saísse um monte de luz de mim. É tipo o Aurora, mas uma pessoa surrealista. Com toda a parte do portfólio do surrealismo pronto, agora eu só vou mostrar mais ou menos o que eu fiz. Mais ou menos não, né? Vou mostrar o que eu fiz, na verdade. Eu pensei, né, em mostrar o processo em si, né? Eu vou mostrar bonitinho aqui, ali, pá. Só que eu não consegui. Por quê? Por conta disso daqui, ó. Eu vou clicar, ó. Calma aí. Eu vou clicar aqui, vocês vão sentir por que eu não gravei, tá? Olha isso. Entendeu? Dá pra ouvir o barulho do meu mouse, eu acho, ó. A demora de resposta, tá? Então, pois é. Infelizmente, aqui foi problema técnico de equipamento, tá? Mas aqui temos a capa, o que a gente vai colocar do estilo surrealismo, né? Eu quis aproveitar a parte brutal, né, do texto, do brutalismo. Vocês podem ver que eu peguei várias referências aqui. Eu não citei na parte do mood board, só que eu usei um alinhamento aqui que eu acabei vendo no TikTok, assim, porventura e tal, que é o alinhamento diagonal. Ele não é posicionado reto, não é posicionado horizontal nem vertical, mas sim na diagonal. Ele cresce da esquerda pra direita e isso chama a atenção do olho. E como a gente tem muita luz aqui de trás e um ponto focal mais escuro aqui de frente, a gente consegue olhar mais pro centro da imagem e tal. E se a gente para de olhar, a gente percebe os detalhes da imagem. Aqui eu tô com a imagem completa de frente. Quando eu desativar ela, vocês vão perceber que vai ter uma mudança de sombra, né? Que modifica bastante. E uns borrões também, né? Pra integração de imagem e tal. Tá essa estranheza aqui, é porque tem outra parte aqui que mexe com essa sombra. E eu deixei sombra global. Aí ficou esquisito. Ignora isso aqui, tá? Ignora essa sombra aqui. E vai ficar tudo bem, eu acho. Bom, vamos pasta por pasta aqui, né? Deixa eu reduzir cada uma aqui, daí eu vou falando, abrindo cada uma e vou falando. Ok, vamos falar sobre o fundo, né? Vou esconder todas as layers aqui e vou falar só sobre o fundo. O fundo, mano, a gente tem uma flor, né? Se eu for desaplicar tudo aqui, a gente tem uma rosa. Só que aplicando tudo, ó, voilá, olha, mágico, mágico. Se eu tirar essa parte daqui de cima, a gente perde todo o efeito que a gente queria. Por quê? Porque aqui tá cheio de filtro, tá cheio de coisinha, tá com dissolve mode, entendeu? Cheio de negocinho, mano, cheio de negocinho, o negócio tá bonitinho. Por que que tem essa camada de preto aqui em cima? É só pra não roubar a brisa lá no final, tá? Quando eu chegar na parte já do texto, eu mostro porque que ficou esquisito com ele muito claro, sem falar que fica com essas partes de roxo aqui muito vibrantes e fica ruim se eu tiro o brilho de verdade, porque tira o destaque das pétalas, tá vendo? Então é bom ter colocado essa questão de ter deixado mais opaco, sabe? Agora vamos adicionando um texto, né? O texto bem simples, na verdade. Tem uma sombra de fundo, coloquei uma textura metálica. Eu preferi com textura, porque eu acho que na imagem agregava mais, era mais coisas pra você ver. E com o borrão ficava mais divertido. Basicamente só isso, só a questão da sombra de fundo. Prefiro com a sombra, tá? Porque tinha muito brilho aqui na frente, precisava chamar atenção, tal, aqui, beleza? O texto foi realmente bem simples, foi só escrever e ajustar aqui a uma grade invisível, né? E olha o que eu falei, que se eu não tivesse deixado o fundo mais escuro, né? Ele rouba muito. E sem falar que o texto, ele tá mais... Eu sempre gosto de deixar ele fora da opacidade 100%. Dá mais mescla de cores. E fica bem mais natural a imagem. De fundo é isso que a gente tem, né? A gente tem o texto e o background em si. A gente tem a flor rosa aqui, que ela fica de trás do modelo. E olha só o modelo sem a flor na cara, mano. Que estranho, né, mano? Que estranho. Basicamente tudo foi recortado aqui com o modo de seleção automática. De resto, nada mais, apenas isso, não teve muito mais não. A sombra eu preferi não fazer pelo efeito do Photoshop, mas sim criar uma própria sombra natural, né? Então aqui tá o modelo na frente e aqui tá a sombra do modelo. Não ligue pros nomes, tá, gente? Por favor, não ligue pros nomes. Essa layer aqui de cima é pra clarear a camiseta, que ficou meio apagada no final das contas, e eu preferi clarear ela pra não ficar tão estranho. A flor rosa, por que uma flor rosa? Ela não tem mudança de cor.
Então ela é rosa natural assim. Essa layer aqui de cima é simplesmente pra tirar o amarelo que tá aqui no meio. Como eu achei essa composição bem legal aqui, agora que veio a ideia da composição diagonal foi essa flor aqui. Essa flor aqui, ela foi adicionada depois da borboleta, mas depois que essa flor foi adicionada, eu pensei em ajustar a borboleta. A borboleta tava mais ou menos por aqui, sabe? Ela tava mais ou menos aqui, então tava um alinhamento meio assim. Enfim, ficou esse alinhamento horizontal e eu não curti muito, porque eu acho que ficou muito, tudo acompanhando o texto, ficou meio robotizado. Nessa flor, o que que a gente tem, né? Eu no meio de flores. O que a gente tem? A gente tem só alguns efeitos de... Na verdade, a gente não tem efeito nenhum. Caraca, essa flor é linda. Ainda estranho, né? Parece só um monte de coisa jogada aqui e a gente sente que é uma coisa esquisita ainda. Eu já tinha colocado na cabeça, já tinha planejado literalmente tudo, que foi a flor na cabeça do cara e a borboleta, criando uma sombra, fazendo o alinhamento que eu tanto imaginei depois de colocar essa flor aqui. A flor na cabeça é uma complicação, como eu tinha dito, porque olha o tanto de coisa que ela tem, cara. Ela tem a sombra, né, repartida, e tem a sombra na roupa, né? Não dava pra adicionar as duas juntas, porque ia ficar meio esquisito com o mesmo efeito. E agora vem a complicação que, mano, foi só uma raiva que eu passei a mais mesmo. Primeiro a gente tem a amarelização das flores. Eu tava me incomodando muito delas estarem super laranjas, porque eu acho que não tava combinando com a imagem. Então eu decidi, ó, deixar ela amarelinha pra ficar bacana, combinar com esse azul aqui, que logo eu vou estar comentando mais. Basicamente essa flor inteira não é a flor em si, né, porque a flor inteira é assim. Aí eu percebi que tinha algumas falhas na própria imagem mesmo. Isso aqui não é do recorte, tá? Isso aqui já tá na imagem mesmo. É algum erro de um outro recorte, talvez, sabe? Porque isso aqui não parece natural. Então sinto em lhes dizer, mas não é nada natural aqui, mano. Pois é, infelizmente. Eu tenho um reforço no verde, né? Aqui eu deixo o verde mais pro lado do amarelo, porque o laranja tava me incomodando dessa hora. Eu falei, vamos ver se eu consigo dar arrumada a partir do verde, né? Não consegui. Aqui eu arrumo a questão dos brancos. Eu queria que os brancos fossem mais destacados, então eu deixei eles mais próximos da cor da flor, né? A gente for ver aqui. Aqui eu tentei tirar um pouco do laranja e tirar um pouco do roxo, que ficou muito forte na sombra daqui. Deixei ele mais azulado para integrar junto com a roupa. Eu acho que essa integração ficou muito boa a partir da cor. Só que ainda tinha os verdes me incomodando, né? Então eu fui... Resolvi bruscamente com pintura. Pintei por cima e que se lasque, vambora. Aqui a borboleta é um caso incrível também, porque eu tava me incomodando com ela há um tempo e eu fiquei, cara, não é possível, o que tá me incomodando? Jesus amado. Aí eu adicionei sombra, eu falei, deve ser a sombra me incomodando. Fui, adicionei sombra. Eu vou retirar tudo que eu adicionei nela aqui. Olha como tá clara. A gente olha pra flor aqui, muito brilho, né, tal, muito brilho aqui. Só que olha o quão clara tá essa parte aqui, porque a textura, ela tá mais forte aqui, tá mais fraca aqui. Então o branco dessa letra tá puro branco mesmo. Aí eu falei, meu Deus, tem uma coisa errada aqui. Aí a primeira coisa que eu pensei, vou adicionar uma sombra aqui, né, pra tampar esse branco. Tum! Resolveu muita coisa na minha cabeça. Só que ainda tinha uma coisa roubando alguma coisa aqui. Eu tava olhando pra cá, eu falei, mano, o que eu resolvo aqui? Eu tentei algumas coisas aqui, mas não consegui. Só pode ser isso daqui. Só pode ser a asa dela. Aí tá da asa dela. Eu fui e tentar arrumar a vibratilidade dela, né? Deu uma amarelada e tal, pra ela parecer mais com a flor. Fui adicionando coisa. Aí eu adicionei isso daqui. Um brilho pra asa da frente, pra ver se focava no centro, mas não. Aqui atrás ainda tava horrível. Aí eu fui e adicionei essa escuridão, esse breu na asa dela. Aí basicamente foi isso, tá? Basicamente foi isso, a capa não teve muita dificuldade. No meio disso tudo eu adicionei textura, porque eu tenho mania de adicionar textura em tudo que eu faço. E, caraca, textura muda tudo, meu Deus do céu. E daí basicamente foi isso aqui, mano. Gente, só dando uma pausa aqui no vídeo pra avisar vocês que agora, a partir desse momento da tela aqui, gravando sobre o portfólio, quase não vai ter webcam, porque isso deu um trabalho do caramba e eu não contei com contratempos, né? Então, é meio que a terceira vez que eu falo que o vídeo tá super atrasado. É isso aí, pode continuar. Segunda parte, essa segunda parte pra mim é impressionante. Ela deu menos trabalho, tipo assim, ela deu mais trabalho, só que menos trabalho ao mesmo tempo. Como assim? Como que eu explico isso? Como eu já tava profissional, já tinha feito tantas coisas aqui, eu basicamente só utilizei todo o meu conhecimento aqui.
E aqui, rapaz, aqui tem coisa, viu? Por que tá tão macabro, né? Vamos dizer assim. É porque tá fumando, né? Queria criar um mundo utópico, né? Então, acho que uma flor se fumasse, ela seria morta. E é isso que eu imaginei. Essa questão das mãos aqui chegando é mais pelo questão do neoclássico que eu queria aplicar mesmo. Essa seta é só pra indicar que tem mais pra baixo. E esse sol de fundo aqui com essa lua. Isso aqui é uma lua, tá? Eu queria que tivesse um brilho de fundo, né? Que é um girassol, então eu queria um brilho de girassol. As texturas em tudo aqui, em tudo que a gente pode ver, né? As mãos, as coisas picotadas e tal, é realmente para dar aquela impressão de mixed media, né? Mídia misturada que eu citei. Tem poucos elementos, tá? Acho que tem a mesma quantidade de elementos que teve no outro, mas esse daqui eu tive que tomar muito mais cuidado de retoque. Foi basicamente muito retoque em cima de retoque, tá? Beleza, começamos com a tela em branco, porque a próxima coisa já vai surpreender vocês vão ficar meio uau. Bom, temos o fundo e um fundo em cima do fundo. Temos esta moça aqui extremamente esverdeada. Temos cabelos esvoaçados aqui, né? Não vamos considerar esses cabelos, né? Porque não tenho muito o que falar da moça, não, tá? Mas tem bastante pra falar da mão. Mas antes das mãos, vou falar da flor em si. Porque a moça, ela não tem tanta coisa. Mas dentro da flor, a gente tem a mão da mulher. Eu tive que recortar a mão da mulher, por quê? Porque pra fazer esse efeito aqui de que o girassol tá por trás, porque senão ia ficar só assim, entendeu? Os efeitos no modelo aqui que eu não mostrei, tá? Essas outras camadas aqui, são basicamente algumas luzes aqui, a mesma coisa que eu tinha feito no terno do cara, foi essa luz aqui, outra luz só para dar aquela amarelada aqui e ali e tal. Voltando agora pro foco na flor mesmo, a gente já tem um efeito de cor em cima da mão. Eu falei, né, a moça tava extremamente esverdeada aqui, não ia combinar com esse amarelo aqui e tal, e eu já imaginei que antes ia mudar bastante, né? Já a rosé aqui ficou um rosa amarelado que combina, né, com o fundo aqui, então tudo muito bem aproveitado. A sombra, né, trazer a densidade e a realidade da composição. A própria flor. A modificação da flor foi que eu tive que acrescentar que a luz vinha daqui, né? Basicamente uma luz vindo de toda essa parte aqui. No cigarro, né? O cigarro ele estava apagado, na verdade. Então eu precisei trazer o brilho, né? Aí eu fui acrescentando um por um. Beleza. Tranquilo até aqui, né? Meu Deus, essas mãos deram um trabalho. Olha o tanto de coisa que cada mão tem, cara. Isso é ridículo, tanto que eu tive que arrumar as mãos. Cada coisa aqui muda tudo. Vocês vão ficar em choque, provavelmente. Ó, isso daqui eu nem sei o que é isso aqui. Eu não sei mais o que é. Eu só sei que funcionou na hora. E ela estava assim. Eu precisava de uma mão mais o quê? Mais apagada. Então fui e tirei a saturação dela. Só que ela tava estupidamente escura comparado com a imagem. Acinzentei mais o preto para que a mudança de clareamento ficasse melhor, tal. Daí a cor, ó, já fiquei feliz. Falei, nossa, tá formando. Bum, ficou do jeito que eu queria. Simplesmente por causa do overlay aqui do dinheiro, que é uma textura de dinheiro aqui, ó. Arrumou aqui tal, ficou muito legal. Aí sobre essa mão esquerda e mão direita, são da mesma imagem, eu só separei elas, eu recortei ela aqui no meio, buff, separei cada um foi pro seu canto. A mão da esquerda, ela teve algumas coisinhas só por questão de sombra mesmo, escureci um pouco aqui, e a textura do dólar. A mão direita foi a mão mais fácil, porque ela não tinha problema com a luz, ela não tinha problema com a blusa, então ela só precisava da textura do dinheiro e alguns ajustes aqui dentro dos dedos, que eu lembro que eu fiz. Eu até pensei em deixar as mãos com cores, só que quando eu coloquei o sol, minha cabeça mudou e eu preferi do jeito que tá. Agora vamos pro sol, né? Eu tô falando do sol pra caramba. O sol em si, muito sem graça. Deixou a imagem assim uma bosta. Vou te explicar o trajeto. Peguei um sol, falei, nossa, eu quero colocar um sol medieval pra adicionar a textura e ficar bacana. Adicionei o sol, pá, com a meta. Tirei o sol. Falei, não vai ter jeito. Aí eu pensei, o que é contrário do sol? A lua. Bom, coloquei a lua. Que merda também que ficou. Deixei ela amarela pra combinar com o girassol e fazer a lua de sol. Falei, apagou o girassol. Meu Deus do céu, não gostei. E se eu juntasse os dois? Bom. Gostei. Olhei pra isso daqui e falei, mano, tem alguma coisa esquisita. O sol é brilhante, a lua tá brilhante, né? Era pra ter um brilho de verdade aqui. Aí eu quis adicionar um brilho no sol. O sol tá com a textura de dinheiro. O sol original é esse daqui, rapaz. Eu acho esse sol particularmente muito bonito. Eu queria que ele aparecesse por inteiro por causa do olho que tem aqui. Só que como ele não apareceu, eu falei, que se lasque. Dá pra ver que aqui só tem esses detalhes aqui do sol porque eu tiro da textura. Aí depois eu ajustei tudo no Levels para deixar as bordas mais destacadas e ficou por essa mesmo, viu? Ficou por essa. O sol foi bem simples de trabalhar em cima dele. Só que tava tudo muito verde, tudo muito sem luz, senti tudo muito morto. Buf! Para dar aquela esverdeada. E foi adicionando detalhezinho por detalhezinho, uma fumaça aqui,
daqui, o cigarro está aceso, afinal de contas. Isso daqui só pra dar aquele negocinho na seta. A seta não tem muito detalhe, ela tem uma texturazinha assim, ela tá com capacidade mais baixa do que 100%. E é isso, tá? Seta não tem muito o que comentar não, é só uma seta. O texto, mesma coisa, opacidade baixa. Eu decidi integrar eles na imagem aqui, né? Fiz esse recorte aqui e tal. Tranquilo, nada demais o texto. Agora vem o truque de mágica, que é a textura. Tum, pronto, salvou meu dia. Mais textura, as texturas de arranhão, porque eu queria que tivesse uma questão de moldura. Essa textura foi bem mais pela moldura, dá pra perceber aqui. Tem uns cortes aqui no meio que eu acho que não influenciaram muito na leitura da imagem, só mais na questão da boniteza. E no fim, que nem no resto, eu adicionei um borrãozinho aqui e ali. Na verdade, teve a fumaça, né? A fumaça eu acho que não foi tão destacada nesse fundo aqui, porque tem as fumaças aqui. E eu acho que ela serviu mais como explosões solares. Tanto que eu deixei elas mais amareladinhas, porque eu gostei de imaginá-las como explosões solares. Acho que foi um bom refinamento de imagem. E essa parte aqui é basicamente mais brilho, porque eu acho que, como tava muito escuro aqui, eu falei, acho que tem que ter mais brilho. Então eu só buff. E aí acaba nossa introdução, basicamente, né? Aqui é a capa e aqui é a intro. E vai descendo agora pro próximo arquivo que eu vou abrir. Eu não sei como eu vou ordenar ainda cada um, só que esse daqui é um intervalo. Eu decidi fazer isso aqui bem simples, mas bem feito. Tanto que aqui, ó, a gente vê que não tem nem pasta nenhuma, que nem os outros aqui, tá realmente bem simples. Aqui a gente tem a Layer 1, né? A Layer 1 é só um background, eu vou tirando tudo pra gente ver como é que tá. Ah, aqui era a opção de cacto, eu tava entre esse e esse, mas eu decidi preservar a leitura de esquerda para direita. Então o selecionado não foi você. Aí eu decidi colocar o texto aqui, né? Opa, vazou como eu separei o texto aqui. Bom, a máscara aqui vocês vão perceber que já dá, ó, buf, já dá uma diferença incrível, né? Porque era o que eu queria mesmo. Eu queria que não desse pra ler esse tanto de O aqui. Esse aqui tava me deixando tão chato assim, porque, não tinha nada legal, né? Tanto que tá escrito a realidade é tão chato. Depois que eu decidi adicionar essa parte aqui, né? Que dá um foco mais pro centro, depois você vai lendo ao redor. Aqui também já tem a textura nessa área, mais amarelada, né? Buff, pof, pof. Aí eu adicionei a textura de spray aqui do lado, adicionei um risquinho aqui embaixo e apliquei uma textura por cima de tudo de granulado, que eu acho que ficou muito bacana aqui pro chão. Eu acho que ficou muito bacana pra essa área aqui em si, sabe? Basicamente é isso, cara, que foi só um jogo de máscaras, né? Foi bem chato mascarar essas partes aqui que eu quis deixar o mais realista possível. E a leitura tá aqui, ó. Reality is so boring. Acho que eu parei muito bem aqui. Eu pensei em parar aqui atrás, só que daí eu falei que eu vou ter que mascarar aqui por cima, vai ficar meio esquisito, né? Aí eu decidi parar ele aqui e ficou tranquilinho, da massa, entendeu? Aí sobre o projeto eu decidi fazer ele bem simplesinho aqui, né? Decidi deixar a cor amarela, porque eu percebi que o projeto inteiro tava amarelo, mas posteriormente, quando eu for colocar no Behance, talvez seja trocada essa cor, tá? Talvez seja trocada. Mas ó, são só basicamente vários elementos que agregaram na coisa aqui. E um texto aqui e ali. Olha que sem graça que ficou, né? Eu fiquei, que feio. Aí eu quis deixar gringo, about the project. Aí fui acrescentando um por um aqui, no que eu achei legal. E é isso. Esse daqui particularmente deu muito trabalho. Por que deu muito trabalho? Porque isso daqui são imagens inseridas no mundo real. Então a cor é completamente diferente. Aqui a gente tá vendo RGB, entendeu? Mas como que seria impresso numa camiseta? Daí eu não gravei isso, mas eu dei uma pesquisada de como que era estampa e tal, como que era estampado, o tipo de tinta que é utilizado, como que fica o final, o resultado, se perde cor, se ganha cor. E o que eu vi é que perde cor. Então eu tirei aquele efeito de luz, né? Até porque não tem como ser replicado numa gráfica, né? Vamos ser sinceros. Mano, inclusive parece que tá com efeito de luz, né? Só que não tá. Eu teria muito essa blusa aqui, tá? Essa blusa aqui, sabe? É a mesma blusa. Enfim. Não tem muito o que falar aqui, tá? Só que deu muito trabalho mesmo. E basicamente é isso. Vou deixar tudo aberto aqui pra ir comentando em cima. Meu Deus do céu, é muita coisa. Não liga pro nome das pastas, porque eu já tava perdido no mundo aqui. Eu tava pensando já. São dois modelos separados de imagens diferentes. Aqui temos um modelo branco e aqui temos uma modelo negra, no caso, né? Aí, como são dois modelos separados, a luz não é igual, né? Até porque a luz desse daqui tá vindo de frente. Então, se tá vindo de frente, essa moça aqui vai projetar uma sombra assim, né? Assim, mais ou menos. Aí eu fui e aproveitei a coisa que eu visualizei e taquei logo uma sombrona ali e uma sombra mais forte aqui embaixo, porque aqui é uma parte mais baixa, né? Naturalizei tudo que eu adicionei e meio que tonalizei igualmente cada blusa com o levels e ficou por essa mesmo, viu? Isso daqui eu
Inicialmente eu quis tentar criar a textura de tecido, como se fosse costurada ali. Mas depois eu decidi seguir a ideia que a blusa passava, né? Que era aquele que reflete aquela costura meio plastificada, sabe? Eu utilizei uma tecnologia que eu pego a sombra da blusa e a luz da blusa e acrescento como distorção da coisa que eu tô aplicando. Então dá pra ver que aqui tá reto e aqui tá meio torto. É porque ele dá uma subidinha por causa da sombra. Mesma coisa acontece aqui, mesma coisa acontece nessa descida, mesma coisa acontece nessa subida. E foi assim basicamente que eu fui naturalizando as coisas. Aqui, como é uma imagem real, não tem as texturas que eu apliquei nas outras, né? E a gente tem a bichona aqui que deu trabalho. Meu Deus, isso daqui deu muito, muito trabalho. Tanto que foi a partir desse daqui que eu descobri que dava pra aplicar a distorção lá que eu falei, né? Tem muita coisa que eu fiz naturalmente aqui, tá? Eu fui mudando coisinha por coisinha aqui. Isso daqui, ó, apaguei. Aqui, dividi aqui, subi. Aqui eu desci. Aqui eu dei entortada. Aqui eu entortei também, que eu achei que a blusa tava um pouco torta. Aqui tá meio puxadinho, né? Aproveitei essa sombra que tá aqui. Aí eu fui adicionando uma por uma aqui. Vocês podem nem perceber. Eu vou até dar um zoom mais aqui pra vocês. Muito lindo, tá? Essa estampa. Eu adoraria ter essa blusa. Quem quiser me patrocinar aí o negócio, ó, eu estampo essa camiseta, mano. Estampo. Imagina, eu faço um bagulho exclusivo. Faço 10 dessa daqui pra vocês, mano. Fica esperto, hein? Aí, esse texto aqui, ele é basicamente essa parte aqui do mock-up. E é isso aí, mano. Acabou o meu portfólio. Já estou com o site do Behance devidamente aberto. E vamos começar pelo simples, um login, né? Vamos começar no login. Ok, já loguei na minha conta principal aqui. E, mano, quanta coisa bonita aqui. Quanta coisa... Ó, mockup aqui já. Bom, vim aqui na minha página, né? O nome dela tá o nome da minha conta. Tá, Google, eu tô sem ideia. Bom, não é esse nome que a gente pode manter. Não, tem um banner. Nem fiz o banner. Rapaz, como é que fica? Bom, primeiro eu vou verificar todas as sessões aqui no site aqui, mano, dar aquela passada rápida. Lista de verificações de perfil, adicionar foto de perfil. Ah, rapaz, já tá aqui, ó, tudo que eu preciso fazer. Oh, rapaz. Adicionei a foto de perfil aqui, marcou. Eu não gostei do posicionamento, eu vou arrumar no final. Eu vou adicionar tudo no cru aqui, depois eu vou passar refinando. Reivindicar o URL do seu perfil. O meu perfil, ele tá Gustavo Alves, né? Não é bacana ser escrito isso, muito então, difícil. Vamos trocar para o Fafex, talvez. Fafex é bacana, não tem. Olha só, que irado. Ó, www.behance.net/fafex. Você já tá na minha conta. Putz, incrível. Editar a sua disponibilidade. Eu tô o quê? Eu tô para projetos freelance. Percebi que o site tava com 75% de zoom. Eu voltei pro 100% pra ficar fácil tudo aí pra vocês no vídeo, né? Porque eu tô vendo aqui o retorno, né, do vídeo e tal. Tá meio... Ai. Enfim, aqui, ó, temos projetos freelance. Como gostaria de receber pagamento? Bom, eu não tenho pagamento ainda. Eu não tenho nenhum dos dois. Eu nunca ouvi falar no Strip Logout. Qual a sua disponibilidade? Mano, eu estou disponível agora. Tô disponível nas próximas semanas. Categorias, adicione os tipos de serviço que você oferece, mano. Design de logotipo, papelaria. O que é um design de papelaria? Não sei. Fontes de tipografia? Não consigo. Design de livro também? Não. Design de embalagem? Ok. Super satisfeito com o que eu coloquei aqui, ó. De R$5 a 10 mil. Olha só que bacana. Mano, de freelancer, vamos colocar. Putz, vamos colocar $100 a $2.500. Não vão pagar $5 pra mim. E eu tenho chance de conseguir 2.500. Ok, criar seu primeiro projeto. Olha, ô louco. Aqui veio a aba que me assusta quando eu vi nos tutoriais. Eu acho que a gente vai começar adicionando as coisas que nós temos, né? Vou começar pela capa. Ok, ó. A capa ficou bacana aqui. Não sei o que é isso. Dê um pouco de espaço à imagem. E adicione preenchimento às laterais. Como que fica? Solto, né? Ele diminui, mas fica bonito ainda. Vou pensar pior, hein? Vou pensar. Adicionar tags. Não sei o que adicionar. O que é isso? Reordenar projeto, adicionar legenda, substituir image. Excluir image. Não quero fazer nada disso. Eu quero inserir outra mídia aqui embaixo, na verdade. Nossa, mas ficou muito bacana. Tem como eu não ter esse espaço aqui? Já vou, ó, chapuletar outra logo aqui, mano. Ó, o real é tão chato. Caraca, mas ficou bonito, hein? Putz grilo, que vontade de fazer mais desse. E vou adicionar o sobre projeto aqui, né? Sobre projeto vai estar um texto aqui embaixo. Já separei uma colinha aqui, mano. Foi traduzido no Google Translate. Então, perdoem caso vocês tenham verificado algo muito feio. Ó, vou testando as fontes aqui. Que eu achar legal, vai ficar por ela. Gostei dessa fonte. Nem terminei de falar, mano. Pior que gostei dessa fonte mesmo. Aí aqui é... Será que coloca PT? Tipo assim, coloca PT. Tem como colocar emoji aqui? Acho que não tem como colocar bandeira aqui. Então beleza. E English. Vou colocar
colocar assim. Peraí, eu dei double espaço aqui. Aí ficou bacana, tem, mano. Mas eu precisava que esse projeto fosse escuro, sabe? Como é que eu mudo a cor do projeto? Tem como? Imagem, texto, grade de fotos, vídeo incorporado, protótipo 3D, estilo, configurações. Tá, ótimo. Ó, dá concluído aqui e salvar como rascunho. Eu só não sei se isso daqui vai estar espaçado assim, porque eu não tava afim de deixar espaçado. Ó, sobre o projeto eu gostei de deixar ele pequenininho, porque o texto ele não é tão grande, né? Exibir visualização, como é que tá? Tá com essa divisão branca mesmo. Não fui fã dessa divisão branca, afinal de contas. Quase esqueci de adicionar o mockup. Então vamos... Olha só, finaleira. Acabou, meu amigo. Acabou, meu amigo. Ok, aumentei um pouquinho de espaçamento. Tava em 60 antes, agora tá em 30. Gostei desse espaçamento aqui, achei que ficou legal. Vou deixar ele curtinho mesmo, porque eu acho que combina mais. Tem como adicionar a tag por bagulho. Eu vi um exemplo aqui no final que a galera deixava tipo, a arroba delas. Não sei qual que é o meu arroba aqui. É Fafex? Aqui, ó. Coloco o link. Fafex.style. Pronto, mano. Coloquei de tudo já aqui. Moleque. Bonitinho. Ok, vou voltar pro meu perfil aqui. Vou arrumar as coisas que eu preciso arrumar, né? Meu nome. Ficou bonitinho. Ficou bacana. Banner, eu vou ficar devendo mesmo, tá? Porque... Curte a ideia de deixar o banner do último projeto, sabe? Falta apenas agora postar. Mas o post vai acontecer apenas no dia que o vídeo estiver saindo. Então, entrando numa parte mais delicada, né? O LinkedIn é uma parte que eu não manjo nada, não tutorial, nem nada, mano. Só deduzi que fosse parecido com o Behance. Acho que foi um erro meu, talvez, não sei. Aqui a gente vai ter que trocar a foto de perfil. Eu já separei a foto de perfil. O banner... Deixei a desejar aqui também, porque não me toquei nisso. Ok, adicionei a foto de perfil, bem gatinha aqui. Troquei o banner, né? Coloquei um que tá aqui mesmo, talvez eu troque depois, não sei se curti tanto. Acabei de ver que foram imagens criadas com IA, então eu vou fazer questão de não usá-las, porque eu quero que as IAs morram, tá? Deixei o fundo branco mesmo pra ficar esse realce aqui escroto em mim. Não quero saber, mano. Vai ficar eu, mano. Vai olhar eu e eu. Cargos de design... Buscando empregos de, cargos de design gráfico. Não, vamos começar pelo nome, né? Cara, acho que eu cozinhei aqui. Caraca. Designer gráfico freelancer. Freelance. Não era pra ter ficado assim, mano. Tem como editar esse cargo? Não tem como ser um Gustavo Lima, não? Sai daqui, Gustavo Lima. Vai trabalhar, vai cantar, mano. Roubar meu nome aqui. Como é que tem, cara? Será que tem Fafex? Fafex, hein, eu acho. Acho que vai ser linkedin.com/in/Fafex. E tá lá, mano. Uou. Cara, atualizei as informações de contato agora. Ficou bacana. Olha só que legal, mano. Meu perfil aqui, ó, bonitinho. Site do Behance, portfólio ali já. Pois é. Pensei em colocar um número de telefone aqui, mas nada a ver, mano. Um monte de galera me ligando aqui, né? Se alguém for visitar meu perfil, nossa, posso ligar pra essa pessoa, vai e liga. Eu não atendo, imagina. Pois é, mano, é o modo geração Z. Eu não consigo atender telefones, porque eu já penso que é claro, ou qualquer coisa do tipo. No mais, acho que é isso aqui, mano. Com o Behance adicionado. Acho que no máximo que eu posso adicionar meu Instagram, coisa do tipo, sabe? Acho que só, hein? Não vou fazer nenhum post aqui. No mais, agora eu só faço o post do projeto quando o vídeo for lançado. E meu LinkedIn já está devidamente prontinho. Galera que chegou até o final do vídeo, espero que vocês tenham gostado bastante. Desculpa não aparecer agora na câmera, porque eu não montei as coisas e não gravei um final quando eu tava gravando a parte das explicações lá. Então é complicado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like. Um videozinho mais longo, 4K bem disponível aí pra vocês. Desculpa qualquer erro de gravação. A câmera ter ficado escura no meio do vídeo. Não foi planejado, eu não percebi durante a gravação. Uma parte do portfólio está aí. Caso você queira mais, apenas peça e fafofará. A pegada do canal mudou agora. Vídeos mais longos, com mais tempo, pra demandar mais qualidade. E é isso, gente. Um beijo, um abraço pra quem ficou aqui até o final. E de coração, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Um beijo no cérebro de vocês.